Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste primeiro bloco, nosso ilustre convidado Gustavo Vilar fala um pouco sobre o início da sua carreira profissional e sobre o início da vida como concurseiro. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Salve, salve, nação concurseira! Hoje o nosso podcast traz um ilustre convidado, que é o professor Gustavo Vilar, que nas suas horas vagas entre uma gravação e outra aqui no nosso portal, ele é perito criminal da Polícia Federal, perito da área de informática, né, e vai trazer pra gente aqui um catatal de informações que você não pode perder. Hoje comigo aqui, como sempre, o nosso professor e amigo Luiz Cláudio, professor LC, professor Walter Cunha, que também está aqui para dar aquela pincelada, para dar aquele alô. Professor Walter, mande logo aí o seu axé aí, seu alô para a galera. Alô, alô, galera. É um prazer mais uma vez estar aqui no podcast. Nosso ilustríssimo Gustavo Vilar, amigo pessoal, teve essa experiência como perito criminal, mas também teve experiência como papiloscopista e vai poder passar muita informação aqui pra gente. Maravilha. Professor LC, seu salve inicial aí. Olá, Davi. Olá, Walter. Professor Vilar, é um prazer tê-lo aqui conosco na gravação desse podcast. A gente tem se comunicado há bastante tempo por conta das interações aí no Provas de TI, nas gravações das videoaulas. E hoje vai ser um prazer imenso assim, a gente conversar um pouquinho no nosso podcast, tratando de alguns assuntos inerentes à atividade da Polícia Federal e sobre como que foi estudar, né? Porque o professor Vilar foi um dia concurseiro e vai passar aí uma vastidão de experiência para todos que estiverem nos escutando aí no podcast. Com toda certeza. Professor Gustavo Vilar, diga aí seu alô para essa galera que nos ouve aí. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado Davi, obrigado Walter, obrigado aí Luiz Cláudio aí pela oportunidade e confiança em participar desse podcast aí com vocês. Salve aí ao pessoal, à comunidade concurseira, aos colegas de TI, aos guerreiros de concurso, o pessoal que está na trincheira aí, doido para pegar o concurso pelo chifre, derrubar no chão. Estamos juntos aqui nesse encontro para a gente trocar algumas ideias e, de repente, fazer com que alguma experiência minha sirva para edificar também o teu sucesso ou, de repente, diminuir o caminho que te separa da aprovação. Maravilha. Olha, realmente eu vou ter que ouvir e reouvir isso aqui umas 3 vezes, porque hoje eu vou defender em causa própria, viu? Vamos lá. Esse podcast vai virar uma música, assim, que o Davi vai escutar de vez em quando lá no carro, né? É por aí. Hoje a gente está promovendo aqui o Porto da Esperança, né? Exatamente, muito bem. Isso a gente está promovendo aqueles encontros do Gugu, né? Os parentes se encontrando, né? Então, vamos começar aí, né, Vilar? Vilar como eu falei, hoje eu considero um amigo pessoal, né? Para quem não sabe, o Vilar foi o primeiro lugar do concurso último agora para perito criminal federal da área de informática. Cara que a gente já imaginava que ia acontecer isso, né? Eu fui um dos primeiros a falar com ele logo depois que saiu o resultado. Eu fiquei muito feliz por ele também. Mas assim, isso aí já é o final da trajetória. A gente está interessado agora nesse bloco, no início da trajetória. Então, Vilar, seguindo aí nosso roteirinho, como é que começou a tua vida? Conta um pouco da tua história até a gente chegar nessa decisão para concurso. Bom, Walter, olha só, no início da década de 90, foi a época em que eu atingi ali os 18 anos de idade, fiz o alistamento militar e passei um certo tempo da minha vida no Exército, né? Essa aí foi a minha primeira ocupação, foi o meu primeiro contato com um trabalho formal, digamos dessa forma, né? Mas aí, por uma questão de ter surgido uma oportunidade na iniciativa privada, que era uma gráfica na minha cidade, né? A gráfica chamada JHC, e aí eu trabalharia numa máquina, numa editora digital, e eu conversei com o meu comandante na época e decidi sair do Exército. Até ali, eu não tinha ainda pretensões de concursos públicos, né? Mas nessa gráfica essa gráfica me abriu as portas para que eu fosse trabalhar na Xerox do Brasil,
E na Xerox do Brasil eu comecei a ter uma visão bem ampla, até porque era uma empresa multinacional que investia naquela época muito do capital na formação das pessoas. Então ali ela me deu uma gama de conhecimentos que me abriu o horizonte de percepção de várias coisas que na época eu não tinha. E ao mesmo tempo em que eu trabalhava nessa Xerox do Brasil e fui trabalhar na TV Cabo Branco como coordenador de informática, eu senti a necessidade de fazer um concurso público. Por quê? Porque naquele momento, e por razões diversas na minha vida, eu comecei a ter uma visão mais crítica da função que eu desempenhava. Que visão crítica era essa? Eu via que as ferramentas de informática, cada vez mais, elas se tornavam mais fáceis de você manusear. Ou seja, a cada vez mais você requeria um profissional menos gabaritado para você executar a mesma função. E quando eu falo num profissional menos qualificado, menos gabaritado, eu não estou dizendo que ele seja mal preparado do ponto de vista formal. Eu digo que as facilidades que a ferramenta te dava, elas ali requeriam uma pessoa com menos traquejo em enfrentar dificuldades. Assim fica melhor posicionada a frase. E uma pessoa que tem mais facilidades, via de regra, ela tende a não receber os mesmos salários da pessoa preparada para quebrar pedras. E aí o que é que acontece? Eu comecei a perceber que à medida que a idade do concurseiro de TI, e aí é onde estava o grande detalhe, aí foi o X da questão. Eu percebia que diferente do engenheiro, diferente do médico, diferente de outras profissões, onde os cabelos brancos, onde a idade, onde a progressão de idade significava experiência, na tecnologia da informação a coisa era justamente o contrário. Quanto mais você atingia um ano de vida, mais o seu estereótipo ia remando contra você. Então, diante naquela época dessa visão pessimista que eu tive naquele instante, eu digo, olha, eu preciso fazer um concurso público. Eu preciso me preparar para um concurso público. Então, esse foi o primeiro lampejo que me fez, né, focar a minha bússola e as minhas vontades para me dedicar a um concurso público. Vilar, você falou, você tinha mais ou menos 18 anos, né? Você trabalhou, você passou pelo exército e tal, alistamento militar, e depois por uma gráfica, e depois a Xerox e tal. Você já estava fazendo faculdade? Como é que foi? Junto com a decisão de fazer concurso, você também pensou em fazer faculdade na área? Como que foi? Na verdade, desde a época do exército, eu já fazia faculdade. Na época eu fazia engenharia mecânica. Isso mas era na Paraíba, é isso? Desculpa. Não, a engenharia mecânica, exatamente. A engenharia mecânica eu entrei um ano antes de me alistar, né? Eu com 17 anos, na verdade foi com 16 anos. Com 16 anos eu entrei na faculdade de engenharia mecânica e aí aos 17 anos me alistei, aos 18 anos eu fui servir, mas naquela época era uma época muito recente, a Constituição era de 1988, ali era 1991, não existia internet, os meios de comunicação não fluíam a informação na velocidade de hoje. Moral da história, o modelo militar que se aplicava naquela época era um modelo muito parecido ao que se aplicava antes de 88. Então você tinha grande parte do seu dia dedicada à lida e castrense ali, entendeu? Então isso prejudicava a frequência na faculdade. Mas mesmo assim eu pelejava, eu tentava, eu fazia engenharia, a gente conseguia um horário lá, porque a proposta naqueles centros de formação de oficial temporário era justamente propiciar a formação em terceiro grau daquele aluno, né, do oficial temporário que se formava naquele momento. Mas eu já fazia engenharia mecânica, mas decidi fazer o curso de computação, né, na época era o curso de processamento de dados, em função do curso de processamento de dados ser à noite. E eu não tinha engenharia mecânica à noite de forma que eu conseguisse conciliar. Eu até tinha o curso de engenharia mecânica, mas a grade horária estava pulverizada de tal forma que eu não conseguia caminhar na velocidade que eu desejava para adquirir a minha formação. Tudo isso aí, Vilar, foi em João Pessoa. Eu já estava em Recife na época. Na verdade, quando eu fazia a faculdade de informática, que seria, no fim das contas, o alvo da minha formação, eu morava em Recife, mas todas as noites eu via para João Pessoa para assistir aula. Então eu trabalhava no Exército de dia, né, como tenente temporário lá em Recife, e à noite eu viajava para João Pessoa, assistia a aula e depois voltava na mesma noite para Recife, porque no outro dia, né, a roda não parava, né? Para quem já foi militar, para quem é militar e está ouvindo agora esse podcast, sabe que a coisa não é tão simples assim. A gente pode até arranjar outras ocupações, mas você não vai ser desonerado das ocupações da caserna.
Esse aí foi o NPOR, então, né? Mas então Vilar? tu já era no nível de oficial, né? Tu já entrou no exército no nível de oficialato lá, mas no quadro temporário. E aí eu passei um ano no NPOR em Bahia, né, aqui na Paraíba, e no meu primeiro ano como oficial eu fui a Brasília, no RCG. Isso aí foi em 1993 que eu fui a Brasília. Passei um ano em Brasília e fui, né, seria o equivalente hoje ao processo de remoção. Fui removido para Recife. Foi uma remoção a pedido, por quê? Porque em Recife tinha o curso de engenharia mecânica à noite. E o meu comandante, muito sensível à minha causa lá em Brasília, uma pessoa a quem eu devo muita gratidão, o coronel Alberto Ubiratã Marzulli de Oliveira, uma pessoa de grande coração e de grande competência, ele conseguiu fazer com que eu pudesse servir ao Exército, servir a minha pátria e, ao mesmo tempo, edificar o meu terceiro grau. E aí você estava em Recife e aí ia para João Pessoa para assistir aula. Vinha para João Pessoa para assistir aula, Walter. Até porque você foi militar, você sabe disso. O pessoal que está ouvindo esse áudio aí, que já passou ou que está, de qualquer forma, engajado nas Forças Armadas, sabe que ali é pregado o evangelho do guerreiro, é justamente a abdicação total em prol da causa em que ele acredita. E eu, naquele momento, acreditava que eu precisava me formar. Então não havia obstáculo. Não havia obstáculo que me segurasse. Eu precisava, se para fazer a faculdade eu tinha que vir a João Pessoa, eu viria a João Pessoa quantas vezes fosse necessário. Mesmo que no final do mês o meu dinheiro não desse tanto quanto eu desejava, né? Mas a vitória, o foco estava apontado para aquele objetivo e eu precisava vencê-lo. E aí você já estava fazendo a faculdade já com a perspectiva de fazer concurso para a área de tecnologia. E nesse caso, você já estava pensando na Polícia Federal, não? Não, nem pensava. Na verdade, eu terminei enveredando no concurso público bem depois, né, um tempo depois de ter saído do Exército. Eu já estava na iniciativa privada, mas aquele instinto que foi plantado em mim na época do Exército é que me fez seguir adiante, né? Uhum. Eu estou aqui de âncora hoje, porque eu acho que o Durães, ele tá em êxtase, né? Ele tá paralisado. Não, eu tô ouvindo tudo com muita atenção, óbvio, porque esse depoimento aí reflete, obviamente, com a competência incomparável aí, com a clareza de palavras que nosso ouvinte está aí, com certeza, assim como eu aqui, sem perder nada, que uma frase, também uma frase militar, que diz que a dificuldade valoriza o cumprimento da missão. E toda essa dificuldade, as dificuldades que a gente vem trazendo aqui, vem narrando aqui, são prova de que no final dá certo. Então a gente não pode se deixar bater por qualquer dificuldade, tem que seguir em frente. Seja viajando, fazendo curso em outra cidade, seja fazendo o que for. E o Vilar está trazendo isso aqui com maestria. Eu realmente... O cara tá paralisando. Como ouvinte, né, obviamente como âncora, como ouvinte, mas isso é prova de que nós estamos no caminho certo, de que esse trabalho é rico e que a gente vai dar essa contribuição. Eu tô me polindo um pouco porque realmente aí a gente teria uma contribuição maior a dar, mas a gente não pode deixar porque o homem realmente está aí muito aqui na nossa entrevista de hoje. Já está chegando aí no final do bloco, a gente já está chegando próximo. Só fazer uma pergunta, Walter, rapidinho. Só o que me escapou aqui, então, Vilar, você se formou e voltou para o mercado, é isso? Rapidamente, pelo que você falou, acho que foi isso, né? Exatamente, rapidamente. Né? Na verdade, enquanto eu já estava na faculdade, eu já tinha sido, né, absolvido pelo mercado de trabalho na Xerox do Brasil, né, na condição de analista de sistemas de lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí você ficou quanto tempo assim no mercado e aí você pensou em fazer concurso? Quais foram os primeiros concursos e quanto tempo levou isso? Assim, quando você retornou à vida de concurseiro para valer? Bom, eu fiquei no mercado de trabalho na iniciativa privada de 1996 até 2001. Então, em 2001 foi aquele momento que eu até citei nessa minha conversa com vocês como sendo aquele lampejo, né? Então, em 2001 eu disse, não, eu agora vou me dedicar ao concurso público. Na época, o concurso que se avizinhava era o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ainda nível médio na época, concurso, mas que contava 2002, com a concorrência de gente de excelência. De 2002, o concurso de 2002. Isso, perfeito. E na sequência veio de 2004 PF, né? E aí foram aquele concurso... 2004 PF... Isso, inclusive esse concurso foi o que nosso colega lá passou, ele passou nas três, que na época foi possível fazer, porque uma prova, se não me engano, era no sábado, uma no sábado e duas no domingo, alguma coisa assim, ele passou escrivão, agente, perito e tudo mais, foi possível isso, se não me engano. Foi um concurso também que demorou um pouco também a chamar, né?
a gente vai precisar encerrar nosso bloco. Eu e com certeza todo mundo aí tá de antena ligada aqui nesse ProvasCast de hoje. Vamos encerrar nosso bloco. Já já a gente volta contando mais um pouquinho aí sobre essa vasta jornada, essa grande experiência do professor Gustavo Vilar. Não saia daí, já já a gente volta. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste segundo bloco, aproveitamos a experiência do nosso convidado para obter dicas preciosas sobre a preparação para o recém-lançado edital do concurso de agente da Polícia Federal. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, gente! Vamos retomar agora o segundo bloco com o professor Gustavo Vilar. Professor, você falou aí no nosso finzinho aí do primeiro bloco sobre a questão do seu primeiro lampejo, né? Inclusive a expressão que você usou, que foi o concurso da PRF. O concurso da PRF, que é um concurso também de grande procura por parte daqueles que gostam da carreira policial, um concurso, e o órgão também, um órgão bacana. E nesse primeiro concurso, com o concurso 2002, eu queria saber de você, na verdade, a gente queria aqui trazer à baila como foi essa preparação e como foi esse concurso propriamente dito. Como foi a sua estratégia para esse certame e como foi aí essa sua história. Conta pra gente um pouco. Bom, aí. Naquela época, Davi, o que é que acontecia? A gente não tinha essa quantidade de oportunidades que a gente tem hoje no que diz respeito à preparação para concurso público. Na época, a preparação se baseava muito em questão de apostilas, se baseava muito também num cursinho ou outro que disponibilizava alguns materiais, e aí eu passei por uma preparação solo, né? Eu me preparei um certo tempo, foram 6 meses de preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, a grande instituição Polícia Rodoviária Federal, e terminei sendo aprovado naquele certame. Mas uma coisa que foi importante, que aquele certame me ensinou, é que você não pode ter medo de números, você não pode ter medo de estatísticas, porque naquela época a pessoa que avaliava a concorrência do concurso, ela já era levada automaticamente a um processo de encarar aquilo como uma guerra perdida, porque era uma concorrência que dava 1000 para 1. Quantitativamente, você tinha um absurdo, 1000 pessoas disputando uma vaga. Mas olha, dentre aqueles 1000, um iria entrar. E essa era a fé que todos os candidatos que foram aprovados, que lograram êxito no concurso, não se deixaram intimidar. Ou seja, a quantidade não é qualidade. Então eu precisava me preparar com o tempo que eu tinha, com o pouco tempo que eu tinha, com a pouca ferramenta que eu tinha, mas eu tinha que me preparar o melhor possível para vencer aquele certame. E a grande chave naquele momento foi não me deixar intimidar pelo elevado número que era a relação da concorrência, né? 1000 para 1. Então, resumindo aí, Vilar, você chegou a fazer um concurso, um cursinho, mas não viu utilidade naquele momento do cursinho, não é isso? Eu não cheguei, Walter, a fazer o cursinho presencialmente. Eu cheguei a sondar, dei umas passadas nos cursinhos, né? O que a gente chama no Exército de fazer um reconhecimento, né? Eu fiz lá o velho Recon, né? Montei a minha equipe precursora, que era eu e eu mesmo, né? Fomos a alguns locais, vi aquilo ali, mas eu não me senti seguro. Eu achei melhor fazer em casa. Achei melhor me preparar também em casa, você também nessa época, né, eu sei que você depois até pode ter mudado de opinião, né? Mas nessa época você estudou só, você não estudou em grupo. Não estudei em grupo, estudei só. Naquela época eu estudei só. Isso. Uma coisa muito importante também, professor, que quando a gente fala aqui, e aí essa pergunta é campeã, quanto tempo, especialmente aqueles que trabalham, né? Aqueles que têm aí uma dupla jornada, ou até, no nosso caso aí, Walter, tripla jornada, porque tem as crianças para cuidar. Sim. Então é muito difícil conciliar essas jornadas e uma preparação séria para um concurso como o da PRF.
no seu caso, como você administrou isso? E no mesmo gancho dessa pergunta, é aquela ideia de quanto tempo por dia você se dedicava. Apesar de que você foi cirúrgico aí no seu comentário quando disse com relação aos números. Esses números, gente, são ilusórios. Isso é uma falácia já comprovada, né? A gente tem aí N casos que desses grandes números, 40, 45% nem sequer vão fazer a prova. Então, esses números assustam, mas o que vale mesmo é você perseverar. Diga aí, professor, qual é a sua impressão sobre isso? Veja bem, essa questão aí eu sempre converso com o pessoal, até porque na época eu tinha uma certa indisciplina no que diz respeito a manter uma métrica horas-dia, né? Por quê? Porque eu notava naquela época em que eu sentava na frente de um livro para estudar, eu queria me ver livre daquela obrigação. Então eu inventava milhões de artifícios ali para poder me livrar da dor. Vou beber água. Aí, quando eu voltava de beber água, não, mas eu vou preparar o lanche. Não, calma, peraí, eu vou lá fora. Rapaz, esse sapato tá apertado. Depois... Deixa eu pegar o lápis grafite. Não, a caneta tá ali. Então você fica criando artifícios para você ficar 2 horas ali na frente do livro, partindo do princípio que a minha meta fosse estudar 2 horas, tá? Mas aí eu cheguei à conclusão que a meta deveria ser páginas por dia. Né? Por quê? Porque se eu fosse beber água, a página não andava. Se eu fosse ao banheiro, a página ficava quieta. E chega uma hora que seu corpo ele aprende, ele faz, olha, é melhor você estudar essas páginas agora do que você ter que estudar de madrugada. Porque o meu hospedeiro, né, a carcaça que carrega esse cérebro, ela não vai parar. Ela não vai parar enquanto o objetivo não for atingido. Então ele aprendia através de um mecanismo de dor que era melhor ele aprender naquele momento do que ele perder horas de sono em prol da tarefa que ele podia ter cumprido no horário mais nobre, que seria o horário diurno. Então foi meio assim, na base da pancada. Né? Então foi quebrando pedra, passando por cima de meio fio, que esse carro foi se movimentando para frente. Vilar, só para eu entender então direitinho a sua rotina de estudo. Então, você estava trabalhando na Xerox, você falou que se formou e voltou para o mercado, foi isso? Isso. Na época que eu trabalhava durante o dia. Trabalhava, na verdade eu estava trabalhando durante o dia e durante a noite. Ao sair da Xerox do Brasil, eu fui trabalhar na TV Cabo Branco como coordenador de informática, que é afiliada da Rede Globo lá de João Pessoa. Mas à noite, eu já estava formado e à noite eu já estava dando aulas na faculdade na qual eu me formei. Maria, durante o período em que você estudou para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, esse período durou quantos meses? Mais ou menos? Entre 6 a 8 meses. Aí durante esses 6 a 8 meses você estava trabalhando? Eu fazia de manhã e à noite? De manhã e à noite. De manhã não. Eu trabalhava o dia inteiro e trabalhava também à noite. Então eram 2 empregos, mas que me consumiam durante 3 expedientes. Esses 6 meses que você estudou, então, até ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal, você conseguia, em média, por dia, estudar o que, assim, um chute? Ou quantas páginas por dia, ao longo desses 6 meses em que você se preparou para a Polícia Rodoviária Federal? De forma líquida, eu digo aqui a você que eu estudava 2 horas e meia por dia. 2 horas e meia por dia ao longo de 6 meses. Conseguiu ser aprovado estudando sozinho, foi isso? Exatamente, estudando sozinho. Professor Walter, não, desculpe. Desculpa. Não, desculpa, LC, só apontar uma coisa aqui, que diante disso, aquelas desculpites que a gente vê, de que a gente não tem tempo, e a gente sempre fala, né, que tempo é desculpa que a gente dá para não ver as pessoas que a gente não quer ver e para não fazer o que a gente não quer fazer. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem suas labutas diárias, e isso é prova de que quando a gente quer perseverar, consegue. Então, essas palavras aí são como gasolina de alta octanagem para o seu estudo que você está aí ouvindo a gente aqui agora. Com certeza. Desculpa, professor LC, porque eu não podia deixar passar isso aí, não. Com certeza. O professor Vilar, ele é um exemplo. Assim, sempre que eu leio coisas do Vilar, a gente tem uma interação, já tem uns 3 anos, e é por e-mail, e é um outro post que eu vejo na Teimaster e tal. Assim, mesmo na correria e tal. E uma coisa que eu noto sempre no Vilar é uma força de vontade enorme, né? Para mim seria, de longe, assim, o conhecimento que eu tenho, a maior característica que ele tem para nos passar, né? Eu li também o post do professor Vilar dando as 10 dicas do concurseiro e etc. Assim, aí eu queria chegar nesse ponto, né? Você estudava 2 horas e meia e foi aprovado estudando sozinho.
na Polícia Rodoviária Federal e depois escolheu logo de cara fazer o concurso da Polícia Federal. Você chegou a assumir a PRF? Quanto tempo levou desde a PRF até a Polícia Federal para a gente dar esse salto assim? Eu fiz o curso de formação da PRF em Fortaleza, né? Lá no Centro de Treinamento do Nordeste naquela época. Cidade muito boa, tenho muita saudade lá. E ao terminar o concurso, eu fui nomeado no dia 12 de fevereiro de 2003, em Minas Gerais, né? Lá na delegacia de Paracatu, onde eu fiquei um tempo, e fiquei também na cidade de Patos de Minas, uma terra muito boa, muito agradável, mas naquela época eu estava recém-casado. Fenamilho. Fenamilho, uma terra boa, um friozinho gostoso, um povo muito acolhedor. E aí eu decidi, naquele momento, prestar um outro concurso por razões familiares. Ou seja, a minha esposa, ela tinha muita saudade da família. E Patos de Minas fica numa localização que não dá para você ficar vindo direto. Então eu resolvi começar a me preparar para a Polícia Federal naquela época, em função dessa questão familiar. Mas a questão do trabalho eu estava super satisfeito. Talvez se eu tivesse solteiro, eu jamais, quer dizer, não digo jamais, né? Mas se eu tivesse solteiro, eu talvez não tivesse encontrado a motivação nem a força para poder me dedicar a outro concurso. Ou seja, às vezes a gente sozinho e só tendo que remar por nós mesmos, terminamos tendo um empenho menor do que quando a gente se dedica por outrem que a gente ama, no caso, a minha esposa. Vilar, nessa época você já tinha... Ou tu já ganhou, já... A tua esposa vai escutar esse podcast, já fez a média total, né? Vou até falar pra minha esposa também, que a minha esposa também, mesma coisa, se ela estiver escutando agora. Já não precisa comprar flores por um ano, já pode esquecer das flores. Não, ele agora pode voltar pra cama, tava dormindo no sofá, resolveu o problema dele. Vilar, você já tava com filho nessa época não, né? Não, eu não tinha filho nessa época. A gente tava tentando ainda ali engravidar, mas ela passava por vários problemas, uma questão, a gestação um pouco atrapalhada, ela muito ansiosa. O homem normalmente então sempre bota a culpa na mulher mesmo. Mas isso aí foi medicamente acompanhado, né? Então... Mas assim, jeito. Cara, eu queria que tu dissesse, você já falou, vou tentar PF, deu a motivação, né? Mas como a gente tá com o concurso da PF aí em curso, né? Eu queria saber quais foram as principais lições, né, principais dicas que você tem para passar para o pessoal que está se preparando para o concurso, no caso de agente, né, você fez para papiloscopista, e desse uma pinceladinha também do famoso TAF, né, como é que você se preparou aí para enfrentar essas rotinas, não só do TAF, mas dos outros tipos de exame, né, TAF, psicodoido e etc, para a gente... A gente ia fazer até o bate-bola, Walter, de repente a gente pode até antecipar para esse bloco, para o pessoal... ter essa noção, especialmente para esse concurso que está aí em andamento, né, sobre as etapas do concurso. Vindo do professor Vilar, acredito que será bastante proveitoso. Né, que a ideia é do seguinte: primeiro a prova, né, a gente bolar esse bate-papo, para passar suas impressões sobre a prova, né, a prova em si, a execução da prova em si, que é um ponto importante. Então esse concurso da Polícia Federal, inclusive nós estamos aí, né, já visualizando no horizonte o concurso que está chegando agora em dezembro, o concurso para agente de Polícia Federal, e o concurso ele tem umas fases bem definidas, ou seja, você tem a fase teórica, na sequência você vai ter a prova física, depois você vai tendo ali o teste psicotécnico e o exame médico. Agora, a minha dica ao pessoal que está se preparando para a primeira fase, e essa é a ideia, você tem que estar matando, né, um leão por vez. Não é interessante você querer fazer tudo, mas já é interessante nesse processo de preparação para a prova teórica você manter uma certa qualidade física. O que você não pode é se desmanchar e somente começar a estudar depois da prova teórica. Ou o que é pior, começar a se preparar somente depois de anunciado o resultado da prova teórica. Porque praticamente... você não vai ter tempo para se preparar. O seu corpo ele tem um tempo próprio de evolução, né? De aquisição de massa muscular, de aquisição de resistência, e isso aí muito provavelmente não vai acontecer da noite para o dia. Então você tem que já vir com essa atividade de preparação física desde antes da prova teórica. Agora, cuidado, você não pode também fazer loucuras como um emagrecimento repentino, uma restrição alimentar repentina, porque tudo isso vai influenciar
no seu processo de retenção de conhecimento. Tem que ser uma coisa de leve. Ou seja, a atividade física, nesse momento que você está se preparando para a prova teórica, é para exatamente, né? É uma atividade diluída para te dar saúde e para melhorar o teu processo de aquisição teórica. Nessa mesma pegada, professor, só até trazendo um depoimento recente do último TAF que a gente participou, de 33 convocados, 13 não conseguiram fazer uma flexão de barra, justamente porque deixaram para fazer a preparação após o anúncio da aprovação. Então, perderam aí uma oportunidade muito grande. Dentro dessa ideia, dessa sequência, desse nosso bate-bola aqui, só para ser mais objetivo, nós temos a redação. A redação foi um caso particular, tem sido um caso particular, em função da pertinência temática, né, do que a PF vem cobrando aí para os seus candidatos. Você tem alguma orientação nesse sentido? Claro, olha, a redação, ela tem o seu valor dentro da prova. Não adianta você escrever bem, você tem que escrever bem dentro do tempo que você destinou naquela fração que você vai usar na sua prova. Então, se você escreve muito bem em 2 horas, não adianta. Você tem que aprender a escrever bem dentro de aproximadamente 1 hora, desde o momento que você lê o tema da redação e a redação está passada a limpo. Senão, você vai entrar numa espécie de looping infinito. Você vai ficar aí no looping e fica se preocupando com a redação enquanto está resolvendo as questões objetivas. E termina, enquanto está fazendo a redação, preocupado com a outra parte. Ou seja, você está num canto e pensando no outro. Está no outro canto e pensando no um. Maravilha, eu tenho aqui ainda mais algumas questõezinhas, mas como o nosso tempo está estourado e o papo está rendendo, a gente vai retomar no nosso próximo bloco com essas questões e vamos falar um pouquinho também sobre o concurso específico de perito criminal, que é o concurso que você logrou êxito aí nessa sua última aprovação. Ok? Fechado aí? Você que nos ouve, já já a gente volta. Um abraço. Tchau! Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. E neste terceiro bloco, continuamos a falar sobre a prova de agente e sobre a preparação do nosso amigo Gustavo Vilar, mirando no cargo de perito criminal federal. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, galera! Vamos retomar agora o nosso terceiro bloco, trazendo aqui o professor Gustavo Vilar. Professor, nós falamos aqui, e na verdade a gente encerrou aqui com alguns pontos que eu julgo importantes que a gente aborde, que é um pouquinho do TAF, falar mais especificamente das disciplinas do TAF, né, que nós temos aí natação, salto horizontal parado, a barra, a própria corrida. Queria que você desse uma pincelada sobre isso. E na sequência, já para deixar você preparado aí para a gente avançar no nosso bate-papo, um pouquinho do exame médico, né, que é um exame aí que o cabra não pode ter nada, não pode ter uma unha quebrada aí, porque realmente é uma bateria enorme de exames. E, carinhosamente, o nosso psicodoido, ou psicoteste, que também é um grande fantasma aí do mundo dos concursos, especialmente para os concursos da carreira policial. Faça aí o seu apanhado sobre essas 3 importantes etapas, né, que a gente entende que é importante para aquele que nos ouve, que está aí ansioso para esse concurso da PF, que já está aí na porta. Diga lá. Após a prova teórica, Durães, o que acontece é que você vai ter aí a prova física como sendo o próximo obstáculo natural. E a prova física, ela é dividida em alguns exercícios, dos quais o primeiro vai ser a barra fixa, onde o candidato ele tem que fazer uma quantidade mínima de execuções na barra. Existe também um salto em distância, uma impulsão horizontal. O candidato ele não vem correndo, ele se prosta com os pés paralelos atrás de uma linha e ele tem que saltar um mínimo também. Na sequência, ele vai ter que fazer uma determinada corrida,
né? O teste de Cooper é onde ele vai fazer um mínimo também de distância num período de 12 minutos. E após isso ele vai fazer uma natação, uma ida e volta numa piscina de 25 metros, totalizando 50 metros. O grande detalhe é que muitas vezes o candidato ele não presta atenção no edital, e aí vai a dica. Se você fizer o mínimo em todas as modalidades individualmente, mesmo assim você não está aprovado, você está reprovado. Exatamente. Você tem uma quantidade mínima de pontos. Se você faz o mínimo na corrida, você tem que dar uma melhorada na barra. Se você faz o mínimo na barra, você tem que ser mais rápido na natação, ou na corrida, ou no salto. De tal maneira que você fecha uma quantidade mínima de pontos. Depois dessa fase, aí vem a fase do exame médico e o psicotécnico. E eu vou te dizer que são duas fases que acontecem em paralelo. Por quê? Porque à medida que você já passa no teste físico, você já vai se preparando para os dois. À medida que você se prepara para o teste psicológico, você também já se prepara para a retirada dos exames, até porque existem exames de natureza toxicológica que demora muito tempo para sair. Então você tem que se antecipar o resultado do teste físico, se antecipar o resultado do psicotécnico para ganhar tempo na execução, né, da confecção desses exames médicos. E a dica é o seguinte, não adianta você ter saúde. Você tem que providenciar o exame nos moldes que estão pedidos no edital. Para quem não se lembra, há bem pouco tempo atrás, na Polícia Civil aí da gloriosa Bahia, aconteceu aí uma ceifa gigante de candidatos por falta de carimbo, por não ter colocado o número do Conselho de Medicina, do Conselho do profissional da área médica. Isso. E isso aí foi um grande fator, ou seja, pessoas que gozavam de plena saúde foram eliminadas na forma e não na questão da saúde em si. Eu lembro, inclusive, de um colega, não vou citar nomes porque ele não me autorizou, ele fez um exame de hepatite, e aí ele me disse, olha Gustavo, eu fiz o exame de hepatite numa metodologia nova. Até eu conversei com ele, eu digo, olha bicho, o edital tá te pedindo, até fiz uma analogia, né? Eu digo, o edital tá te pedindo um pacote de bolacha, você tá dando 1 quilo de picanha. E o exame que ele fez dizia o seguinte, em outras palavras, né? O exame que ele fez dizia, eu não tenho hepatite hoje, nem nunca tive hepatite na minha vida. Era um exame mais completo, que desde o momento do nascimento até aquele dia, comprovava que ele nunca teve hepatite. Já o exame que o edital pedia, era o que não tinha hepatite hoje. E por ele ter oferecido mais do que o edital pediu, ele foi eliminado do certame e teve que recorrer à justiça para participar do curso de formação. Terminada a parte do teste físico, aí você começa a entrar em duas etapas que elas vão terminar se intercalando. Por quê? Porque você está adiante. Cronologicamente, sua próxima etapa é o exame psicotécnico, mas você já tem que começar a providenciar alguns exames médicos. Por quê? Porque alguns resultados, principalmente do teste toxicológico, ele demora muitas vezes 1 mês, 3 semanas, 5 semanas para sair. Se você esperar o resultado do psicotécnico para providenciar todos os exames médicos, você pode ficar prejudicado pelo não cumprimento do prazo. E outra, o exame médico, pessoal, o que mais reprova no exame médico não é só sua saúde, é justamente a forma com que os exames são colocados pelos médicos. Os médicos não são obrigados a seguir um padrão, mas o CESP ele oferece um padrão para você. E outra coisa, se o CESP te pediu, se a banca te pediu para que você execute determinada metodologia para a identificação de qualquer problema, você tem que seguir aquela metodologia. Não adianta você vir com um exame mais moderno que vai te dar um resultado maior, de escopo maior do que aquele pedido. Porque, via de regra, você vai ser eliminado. Né? Tem que estar em conformidade com o que é pedido pela banca. Ok? Então, além de saudável, você tem que entregar aquilo de acordo com o que a banca pede. Por exemplo, a banca pede que tem que ter o carimbo do médico. Você tem que ir lá e conferir se tem o carimbo do médico. Nos exames laboratoriais, você tem que conferir 1 a 1. Às vezes o laboratório, e não é por maldade, ele esquece de colocar um daqueles itens. E você tem que conferir 1 a 1. Perfeito? Aí a máxima de ler o edital, não cai os dentes, não cega, não faz mal a ninguém, né, professor? Porque toda essa regrinha aí, eu estou dizendo porque eu estou, inclusive, passando por esse processo aí recente, agora, e a gente teve isso no exame médico, né? Você tem lá que você precisa ter o RG no exame, você vai tirar o raio-x, então isso aí, tudo que você está falando, pode, inclusive, fazer toda a diferença para você que nos ouve, que vai passar aí sua vida aí se sacrificando, estudando, é aprovado e perde num detalhe tão banal, que é a inobservância do edital e nessas regrinhas que são tão simples. Mas com relação ao psicotécnico, né, ao carioso psicodoido, alguma orientação especial? Porque eu vejo que tem muita noia, o pessoal acha que é de um jeito, é de outro. Na prática, como é que funciona isso aí?
Bom, o teste psicotécnico, ele é um teste muito tranquilo de ser feito, desde que você esteja numa condição de execução do teste adequada. Existem certas críticas no que diz respeito à aplicação do teste psicotécnico em massas, né, em quantidades de pessoas grandes. E existe na internet uma quantidade muito grande de material que você pode ler sobre a aplicação dos testes psicotécnicos, para que você desmistifique uma série de coisas, uma série de medos que não existem. E por ser um tema muito amplo, fica aqui a dica, né? Dá uma olhada na internet, procura no Google e você vai se informando sobre esses testes psicotécnicos e é bem fácil de você se municiar de informações que vão te dar a tranquilidade de executar o teste no dia. Maravilha. Bom, professor Walter, uma colocação especial aí para essa fase, para a gente engatilhar aqui, já para nosso tão esperado bate-papo relacionado ao curso de perito, que também é um curso mais específico. Essas colocações que o professor Gustavo está trazendo, ela valem para as duas modalidades e não só para isso, para todas as modalidades de concurso policial, inclusive que estão aí pipocando por todo o Brasil, e a gente está preparando aí essa galera também. Professor Walter. A única coisa que eu tenho para falar sobre essa parte é que foi justamente durante o exame médico da APF lá de 2004 que eu soube que eu tinha o açúcar alto no meu sangue. Eu saí de lá, eu tomei um susto lá, fui fazer o exame, você acha que tá bem, e no final das contas você tá meio bichado. Eu acho que o Vilar foi bem maestro aí ao apresentar essa parte, já esclareceu a dúvida de muita gente. E assim, para quem tá nos assistindo, pode achar que o Vilar parou por aí, né? E na realidade, assim, logo eu conheci o Vilar na lista, né, na TI Masters, e aí lá ele já tinha um codinome muito sugestivo, era perito criminal, né? Então o famoso perito da lista TI Masters lá, que veio estudando desde aquela época, né? E agora o Vilar logrou êxito aí, né? Um êxito superior, porque ele foi o primeiro lugar de perito criminal federal de área 3, né? Primeiraço. Ele estava em segundo, né, Vilar? E depois, no recurso na redação, voltou para a cabeceira lá da lista, né? Um feito assim inédito. E era um cara que a gente sabia que ele iria passar. E a gente sabia que ele ia estar nas primeiras colocações, mas o cara quebrou a banca, foi logo o primeiro. Então, assim, Vilar, eu queria que você falasse, né? O que te levou a virar perito e como é que foi essa fase, né? Porque a PF passou muito tempo sem oferecer a prova, né? Desde o exame de 2004, que teve muita gente que foi convocada. Como é que foi essa nova fase até chegar ao êxito aí na prova de perito? Eu acho que envolveu muita ansiedade da tua parte, não? Envolveu, Walter. Você agora tocou na palavra certa. Em 2004, eu ainda cheguei a prestar o concurso para perito criminal na área 3. Né? No primeiro momento, eu fui aprovado em todas as etapas, mas fiquei na condição de excedente. E aquilo ali não foi o suficiente, a pontuação que eu obtive, não foi suficiente para que eu me enquadrasse, né, no chamamento que teve dos excedentes do concurso. Então, chegou um momento ali que eu tinha duas opções. Ou eu desistia e enterrava meu sonho de vez, ou eu não parava. Né? Quer dizer, eu tinha que fazer igual o Exterminador do Futuro. Eu só vou parar quando morrer, não tem por que parar. Então eu decidi seguir adiante e à medida que eu seguia adiante, eu procurava aprimorar o método de estudo e naquele momento eu enxerguei que além do concurseiro, ele ter que ser um herói, não é todo tipo de herói que ele tem que ser. O herói do concurseiro de TI é o Homem de Ferro, porque se ele esperar, por exemplo, o Hulk, se ele esperar alguma energia externa transformá-lo, ele não vai para canto nenhum. O Homem de Ferro não, ele vai ter que arrancar a energia de dentro dele, né? Aquele reator Arc que está dentro do peito de todo concurseiro, ele nunca pode parar de gerar energia, porque é essa energia que te vai fazer seguir adiante. Você estudar sem a perspectiva de um edital, isso é uma demonstração de fé. E fé abandonada aqui de qualquer senso religioso, tá? É a fé, é você acreditar antes de ver o edital, é você perseverar. E nesse processo de perseverança, eu te confesso que no primeiro momento eu não acreditava nunca que eu poderia passar num concurso de perito criminal federal. Por quê? Porque eu olhava para esses homens, né, entre aspas, esses homens, com uma distância muito grande. Quer dizer, o perito criminal ele estava num pedestal de 10 metros de altura a 150 quilômetros do local onde eu estava. Mas ali o que é que acontecia? Era eu colocando obstáculos em mim mesmo. Mas isso durou muito pouco tempo, porque eu imaginei, bom, se ele pôde, se ele chegou lá, eu também chego. Eu vou chegar lá. E foi na época que eu conheci a lista TI Masters. Na lista TI Masters ali, como eu já falei várias vezes, a gente discutia os assuntos
vários pontos de vista sobre as mesmas questões, experiências de colegas. A gente vai tendo ali um contingente de perguntas muito interessantes, um contingente de pontos de vista, e aquilo termina virando um estudo em grupo, mesmo que remoto, e vai te ajudando no processo, pelo menos de manutenção de chama acesa e de refinamento de conteúdo. Porque é importante que o concurseiro que está ouvindo esse áudio agora, ele perceba que a vida do concurseiro se assemelha muito a um processo de subida de um avião. Né? O avião, quando ele sai de... O Walter pode confirmar isso aí, que ele já foi da aeronáutica. O avião, quando ele sai do chão, até ele atingir lá a velocidade de cruzeiro, ele gasta grande parte do combustível. E o concurseiro, muitas vezes, quando está perto de chegar na velocidade de cruzeiro, ele cansa e para. Mas só que quando ele cansa e para, o avião ele volta a cair, e na hora que ele decide retomar novamente, ele vai ter que voltar para onde estava. Por quê? Porque a gravidade já puxou o avião para baixo. E a questão do concurseiro é bem parecida com isso aí. Eu queria fazer uma observação Maravilha. nesse ponto aí, porque assim, o Gustavo ele entrou com esse codinome de perito criminal na TI Masters na época, e o pessoal achou até uma certa arrogância, né? O cara tá entrando com o nome perito, já quer ser o perito. E engraçado que o Vilar era um dos caras mais ativos, mais participantes, né? E ele respondia tudo, bicho. Sim, e aí depois os famosíssimo. caras começaram, não, o cara é perito mesmo, bicho. De perito só falta o distintivo lá. Porque o cara responde tudo. E foi por causa disso, né, que ele foi convidado para compor a equipe itinerante, né? Justamente por causa da atividade dele. E aí um depoimento pessoal meu, né, não querendo tomar as vezes aqui do convidado, Não, mas assim, de jeito nenhum. eu convidei o Vilar, como eu te convidei também, Davi, no caso, Claro. e só mudou a época, né? Eu convidei o Vilar numa época e que eu tava muito pra baixo, né? Por causa de calote, esse monte de concurso, nego dando rasteiro em todo mundo e tal. Eu chamei o cara pra beneficiar ele, no final da conta eu fui beneficiado, porque justamente o que o LC tocou. O cara tem muita motivação, bicho. Eu me lembro que quando eu chamei o cara, eu chamei e deixei pra lá. Daqui a pouco meu telefone tá ligando aqui tá tocando aqui em Brasília, o bicho, não, bicho, desiste não, vamos lá, vamos acreditar. E a entrada do Vilar na equipe deu uma reformulada geral, né, na equipe itinerante, que estava passando por um momento muito difícil, e o cara conseguiu retomar isso tudo, tá? Então é um cara que tem uma estrela realmente em cima da cabeça, tá? Tá, valeu aí. Ô, Vilar, só... Desculpa, pode falar. Não chora não, Vilar, porque Pode falar aí, pô. esse amor disseram que era comigo, mas pelo visto esse caso é antigo Eu aí, acho viu? que a gata Mas é vamos minha. lá. Pois é, mas é isso aí. O importante é todo mundo bem ser feliz, não é verdade? Diga, professor Liceu, que você ia falando. Então, só para retornar assim, um aspecto de tempo e motivação. Então, em 2002 foi o concurso da PRF. Foi a data que eu guardei, foi isso? Vilar? Isso. Certo. E em 2004 você fez Polícia Federal papiloscopista, né? Isso. E foi perito aprovado. também, e perito também, em 2004. E perito você ficou em excedente, passou Isso. para papiloscopista e assumiu. E de 2004 em diante, como é que foi? Você não perdeu em nenhum momento a vontade de fazer a prova de perito? Claro que você não sabia exatamente quando é que o novo concurso ia acontecer e tal. E você passou esse tempo todo estudando? Você estudava todos os dias? Eu não passei, Luiz, o tempo inteiro estudando, até porque eu tinha a esperança ainda de ser chamado ainda no certame de 2004. Mas quando chegou mais ou menos em 2007, quando a gente começou a fazer uma projeção e ver que essa realidade não ia se concretizar, aí eu retornei, né, aos estudos aí com força total. Né? Liguei a quinta marcha e vamos embora. Eu lembro que teve uma época, inclusive nas atividades do Prova de TI, que você se recolheu, né, para de fato focar com mais afinco aí para a prova de perito, visto que o edital já tinha saído. Você dá alguma dica de estudo ou de manutenção aí da motivação diária, diferente do que você já falou? Quando você estudava para ser primeiro, como é que era isso? Ou estudava para ser aprovado? Existe diferença? Assim, na verdade, veja bem, às vezes o pessoal fala que o último colocado no concurso foi o mais eficiente, porque ele fez o mínimo de esforço necessário para poder entrar dentro das vagas. Só que você não sabe qual é esse mínimo, você não sabe qual é o máximo. Você só vai saber disso depois que o resultado do concurso se concretiza. Né? E nesse processo daí, eu sempre partia da seguinte premissa: o meu concorrente, ele não dorme, ele aprende mais rápido do que eu, e quando ele chuta, ele acerta. E baseado nessa premissa daí, eu estudava o máximo que eu podia. Né? Se eu pude abdicar de outras atividades em prol do estudo, eu fiz.
né? O que eu não pude abdicar foi de ser pai, né? De ser síndico do meu prédio, mas o que eu pude abdicar, eu me afastei das gravações em prol de canalizar minhas energias aí para o estudo, né? Como aquela música do Rapa, o silêncio que precede o expurro. Eu precisava colocar todas as fichas na mesa, precisava buscar do fundo da minha alma ali a força para passar no concurso. E já que eu tinha aquele tempo disponível, eu resolvi me afastar um tempo aí das atividades secundárias, que naquela época tomavam e consumiam bastante tempo, até porque a gente visava produzir um conteúdo de qualidade em prol dessa aprovação. Maravilha. Olha só, para a gente não estender muito aqui, porque aqui eu acho que a gente teria aí pauta, com certeza, para pelo menos uns 15 blocos ininterruptos de 2 horas cada um, porque é muita informação. A gente vai encaminhar aqui para o nosso quarto e último bloco, trazendo aí um arremate da profissão de perito, que é a profissão que o professor Gustavo está exercendo hoje, e trazer aí suas considerações, trazer um pouco da sua mensagem para você que nos ouve, para você que nos acompanha aqui do nosso ProvasCast. Tá certo? Não sai daí, já já a gente volta. Tchau! Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste último bloco, exploramos um pouco a rotina da polícia com atenção especial para o trabalho de perito criminal da PF. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Gente, infelizmente esse é o nosso último bloco com o professor Gustavo Vilar. Professor, vamos dar esse encaminhamento, esse fechamento aqui, dando aí uma pincelada um pouco sobre a NP, né, que é aquela última fase, a fase mais menos conhecida, porque para conhecer tem que passar por ela mesmo, a gente sabe mais aí das histórias que contam, e a gente quer saber mais um pouco sobre o dia a dia mesmo da atividade de perito, né? E como é essa sua rotina de trabalho. Agora não aproveito até, professor, para que você teça algum comentário dentro desse gancho aí, sobre a ideia de que as pessoas às vezes assumem a proposta de fazer um concurso policial sem se ater ao detalhe de que ele será um policial 24 horas, que a atividade policial é uma atividade, assim como de professor e de médico, uma atividade de sacerdócio. Eu queria que você desse sua opinião nesse sentido, porque realmente eu particularmente entendo isso ser bastante relevante, né? É claro, você tocou no ponto agora chave, Durães, pelo seguinte aspecto. Na própria academia, você começa a enxergar essa situação da abdicação em prol da profissão. Você vai ficar num regime de internato durante 4 meses e 20 dias, onde você só sai aos sábados de meio-dia e tem que voltar no domingo às 11 horas da noite, e via de regra você vai resolver problemas logísticos aí, como dormir bem, lavar roupa e comprar mantimentos para que você tenha as barrinhas de cereais e aqueles mimos culinários que a gente gosta de ter, né? Nessa academia você vai ser submetido aí a uma série de disciplinas, a uma série de matérias, e você vai ser avaliado em cada uma delas. Óbvio que as disciplinas lá não são tão complicadas a ponto de te reprovarem de forma tão brutal como é a primeira fase do concurso. Mas são provas que requerem uma dedicação extrema. A escolha de vagas que acontece ao final da academia, ela tem como base a nota que você teve na academia. Então, para você ter ideia, nesse último concurso, o primeiro colocado de perito ficou com a média geral de 9.800 e alguma coisa. E o último com 9.200 e alguma coisa. Ou seja, você começa a viver lá uma situação onde meio ponto é muita coisa. É a síndrome da escola de samba. Quem tira 9,5 numa prova fica chateado. Você quer tirar 10 em tudo.
Mas lá você vai passar por algumas provações psicológicas, de ficar longe da família. E muitas vezes é na academia que você descobre que não era exatamente aquilo que você queria. Por isso que eu digo, é importante você se municiar de informações sobre a profissão que você está abraçando, para que você não se empenhe tanto na direção errada. Então, mas ninguém mandou tu segurar uma granada para ficar acordado, não, né? Não precisou, não. Não precisou segurar a granada para ficar acordado, não. Mas eu precisei, às vezes, de um apoio de café para entrar a noite adentro nos estudos aí, para obter um resultado de acordo com aquela minha intenção. Ô, Vilar, então, ainda nessa linha da vida, né, de militar, etc., eu observei aqui da sua trajetória que você sempre optou por algo, né, que fosse relacionado à vida militar de uma forma ou de outra, né? Primeiro Polícia Rodoviária Federal, lá no início o próprio EB, e você tem uma experiência que é importante aí para o pessoal que for nos escutar no futuro, que for escutar esse podcast, tanto da vida de agente, o dia a dia do agente da Polícia Federal, e agora da vida de perito. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma, né? Como é que é o dia a dia de agente, em primeiro lugar. O que a pessoa que for aprovada nesse concurso aí que está aberto, por exemplo, pode esperar depois que ela começar a trabalhar de fato. É bom, é ruim? Muita gente quer sair, como é que é? Olha, Luiz, o dia a dia, né, do escrivão, do agente, do papiloscopista, ele é um dia a dia muito diversificado. Até porque você vê que existem diversas formações aí abrangidas para esses cursos de formação. Agora a gente vai fazer o curso aí de agente de Polícia Federal, é o concurso que se avizinha. Então você vai ver aí que pessoas que têm determinada tendência a trabalhar na análise de dados vão trabalhar na análise de dados. Outras pessoas trabalharão na interceptação telefônica, na interceptação telemática, fazendo serviço de campo, fazendo investigação, fazendo intimação. Então você tem uma gama muito grande de atividades aí a serem executadas. E o detalhe é que a cada dia você tem pessoas do mais alto gabarito entrando nos quadros do Departamento de Polícia Federal. Hoje, não tem como nem esconder isso, a gente passa por um problema interno, mas é justamente um problema que veio em função da alta qualificação do pessoal. Todos dentro da Polícia Federal hoje querem atribuições, e é justo. São pessoas capacitadas que querem dar sua contribuição para com a nação. E nesse processo de dar o melhor de si, existem esses conflitos internos, mas logo, logo isso aí vai se ajustar. E para o bem e crescimento da Polícia Federal, é um momento que a gente está vivendo indesejado, mas necessário para o crescimento do órgão. E como é que funciona, até para dar uma perspectiva para quem está estudando, você falou que o dia a dia profissional é dos mais variados, né? A pessoa pode ser alocada em diversas funções diferentes. E a escolha de quem vai fazer o quê? Ela é feita como? Via de regra, a pessoa é aproveitada naquela parte onde ele tem vocação. Agora, claro, se em determinada região só existe vaga para uma pessoa vocacionada para chefiar o setor de tecnologia da informação e tiverem 2 candidatos, paciência, um vai ter que ceder em prol do outro, e aí existem critérios. Mas, via de regra, todo mundo termina sendo aproveitado naquilo que ele oferece de melhor. Tá? Pessoas que têm vocação para trabalhar na parte de imigração, por dominarem mais de uma língua, elas vão para a delegacia de imigração. Pessoas que têm uma vivência maior com a parte operacional vão para o núcleo operacional. E assim vai. Na parte de perito, não, né? Na parte de perito você tem aquelas formações específicas de cada um dos cursos. O de informática é de informática, o de farmácia é de farmácia, o biólogo é biólogo. Entretanto, existe uma zona de convergência grande, que são as disciplinas comuns. Ou seja, qualquer um desses profissionais que eu acabei de falar, ele pode fazer balística, ele pode fazer a parte de local de crime, ele pode fazer a parte de incêndio, ele pode fazer a parte de explosivo. Então tem uma zona de convergência muito grande que você pode também desempenhar as funções. São as disciplinas básicas da perícia criminal, né? Porque exatamente. Aí você tem o especialista, mais as disciplinas básicas, local de crime, enfim, não sei se a parte de acidentes aéreos também tem alguma coisa. Medicina legal aí deve estar na área médica, né? Isso. Mas é mais ou menos como ocorre hoje, por exemplo, na Polícia Civil aqui do estado da Bahia. Exatamente. Você tem, né, uma especialização, inclusive um núcleo de informática aqui, que é aqui em Salvador. A perícia carece muito desses profissionais e a atuação é em cima disso, de crimes de informática, né, de crimes relacionados especialmente aí na sua área, que é o perito 03, mas aqui é um segmento dentro do Departamento de Polícia Técnica, também muito bacana. Entendi. Mas dentro dessa rotina de perícia, né,
o que é que mais você faz? O que é que preenche seu dia aí com o perito criminal da Polícia Federal? Hoje, o que preenche mais o cotidiano do perito é a análise em mídias de armazenamento secundárias, né? Em busca de informações que lá ficaram armazenadas como evidências de crimes. Sejam crimes já previstos no Código Penal ou os crimes que estão sendo aí elencados pela legislação que vem se modernizando, né? Então, grande parte do trabalho do perito é em cima disso aí. Agora, nada impede a questão de ele trabalhar também em outros segmentos, como, por exemplo, a interceptação de sinais telemáticos, a captação, a análise de captação de som ambiente e uma série de outras coisas, tá? E, via de regra, nas questões do sobreaviso, ele vai trabalhar também com roubos em empresas públicas, ele vai trabalhar também com acidentes envolvendo viaturas, envolvendo aí também questão de desastres em massa, como você acabou de citar. Então, existe uma série de outras coisas que não são somente afetas à formação dele. Agora, é importante que todas essas informações sejam checadas pelo candidato, sob pena dele se frustrar, inclusive, no curso de formação. Você tem algum exemplo aí, Vilar, assim, de alguma... Temos sim. Tenho, por exemplo, no nosso curso de formação, um profissional de TI, muito bem posicionado no concurso, ele já tinha passado 3/4 do curso de formação e, naquele momento, ele achou que não deveria mais continuar e pediu para ir embora. Olha aí. Não queria mais ficar. Olha aí, Durães, por razões dele. aí, ó. Não, eu me tremo todo aqui, porque, né, a gente que faz aí um sacrifício danado, mas é isso, é aquilo que eu falei logo no início, que o cabra baixa que vai entrar no concurso e que vai pendurar um distintivo no pescoço, que é só isso. Ser policial vai muito além. É uma religião até, eu diria. É uma coisa de muito amor. E a vida, inclusive os incidentes envolvendo policiais, na sua grande maioria, é fora de serviço. Então a gente tem que pensar, refletir muito nessa escolha da carreira policial. Eu sou um apaixonado voraz aí, desde quem me conhece, segue a saga federal, sabe, mas o professor Vilar tá trazendo esse testemunho pra gente que é fantástico e a gente não pode perder nada. Tenho uma última pergunta aqui para não causar um conflito conjugal, né? Vou perguntar aqui pro Vilar, assim, seria a minha última pergunta aqui do nosso podcast, né? Depois eu fico só nos agradecimentos. Vilar, quem é Rafael Barão na sua vida? Rapaz, Rafael Barão é um companheiro de trincheira. O Barão é uma pessoa que eu conheci, inclusive, através da rede itinerante e, graças a Deus, eu me associei a esse camarada aí para que a gente trilhasse junto o caminho do estudo. Ele é um camarada diferenciado no aspecto de ser muito esforçado, uma pessoa muito humilde, de um coração muito bom. E a sinergia que envolveu os nossos estudos aí, ela foi muito importante na obtenção aí desse sonho. Agora, claro, ele é uma das pessoas aí que se tornaram chave nesse processo de aprovação. Eu confesso a vocês aqui que a lista TI Masters, ela teve uma importância muito grande, porque as pessoas que ali se encontram também contribuíram com esse processo de aprovação, não só meu, mas de vários outros que lá também obtiveram muitas informações e lá fazem a questão de agradecer. Eu também tenho muito agradecimento ao perito criminal federal Galileu, uma pessoa de uma extrema humildade, uma pessoa de um coração muito bom e de uma capacidade técnica fora do normal. E ele também me serviu de inspiração. E além dessas pessoas, o ambiente familiar, eu, por ser uma pessoa cristã, tenho muita fé em Deus e nas coisas que acontecem além da nossa percepção, que fazem a gente caminhar para frente. E a tudo isso aí eu devo, né? Agora, a pessoa que chegou comigo, que foi até o final, que resistiu no fronte de batalha até o último instante, foi o Rafael Barão. Foi o Brokeback Mountain. Foi o Brokeback Mountain. Levou pra montanha. Amigo, um momento... E foi até o final. E foi até o final. Muito bem. Professor Gustavo, a gente está aqui nesse papo extremamente rico de informações. Eu queria que nesse finalzinho que já caminhamos aqui, você deixasse aqui pra gente, antes até das considerações finais, uma mensagem de choque para essa galera, porque a gente precisa quebrar a inércia, né? Há muitos daqueles que nos procuram, muitos daqueles que buscam aí um apoio, assim como você utilizou a lista itinerante, assim como o pessoal utiliza as nossas provas, utilizam aí as redes sociais de maneira geral, precisam quebrar a inércia, né? É possível sim vencer, é possível sim conquistar o lugar ao sol. Você aqui e tantos outros entrevistados que passaram por aqui deram essa demonstração, o próprio professor Valdo, o professor LC,
né, e a gente vem sentindo isso na pele, particularmente aí, posso lhe dizer com muita segurança que todos vocês são uma grande inspiração. Aí agora eu vou falar aqui em nome dos concurseiros, porque antes de mais nada eu sou talvez o caçula aí dessa galera, na qual me sinto muito honrado de fazer parte, e dizer assim que são realmente referências importantes. E este ciclo virtuoso que a gente estabelece, que a gente cria, faz toda a diferença. Então nós ajudamos à nossa maneira e do nosso jeito a modificar e a dar novos rumos às pessoas, né? Isso para mim é um fator motivador muito grande. E eu queria que você, do alto da sua grandiosa experiência e humildade, nos desse essa contribuição para aquele que nos ouve possa aí também ter reoxigenado as suas forças, porque realmente, como você disse, é um caminho de muita fé que a gente precisa perseverar. Diga aí, professor, o que é que você... Feche aí com sua mensagem para que a gente encaminhe aqui o nosso podcast de hoje. Ok, Davi. Veja bem, você, concurseiro que está escutando esse momento de troca de informações... Fala pro Davi, o Davi quer pra ele. Fala pro Tá Davi. bom, não vou falar pro Davi, vou falar para qualquer um, vou falar para mim mesmo. Isso serve até para o 127.0.0.1. A ideia é pro local host. A ideia, gente, é que você não pode desistir jamais. A gente tem que tentar quando as forças se esvaem. É justamente aí o momento em que você vai provar que você é bom, que você merece, que você vai provar para o sistema operacional que rege o universo que você é um processo que tem que ser alocado com uma prioridade maior, porque você persevera. E outra, se você está aqui ouvindo esse áudio, eu tenho certeza que a sua chama está acesa, né? E como dizia John Connor no filme O Exterminador do Futuro 4, ele dizia o seguinte: se você está ouvindo esse áudio, você é da resistência. Então, para você que é da resistência, fica aí a mensagem. Levanta, põe o teu fuzil, vai embora. O inimigo lá depois da montanha. Vai lá buscar ele, porque a bandeira da vitória quem vai fincar é você. Bora, guerreiro, vai lá e faz a tua parte. Bicho, eu vou pegar aqui, eu vou amanhã lá no Sesc e vou me inscrever nessa porra aí também, velho. A Skynet vai tombar. Eu tenho certeza a Skynet vai tombar. Na edição vão... E como diz a galera aqui, viu, Walter? É tiro, porrada e bomba pra cima dele. Vamos com tudo. Tenho certeza aí que na edição vão colocar o fundo de musical lá do Gladiador. Você bota essa mensagem aí final. Maravilha, gente. É nesse clima aí de muita motivação, de muita alegria, que a gente encaminha aqui pro nosso final. Eu gostaria aí de encaminhar pro nosso amigo professor Luiz Cláudio aí professor Lecê, as suas considerações finais. Por favor, professor. Olha, Davi, eu quero agradecer bastante ao professor Gustavo Vilar ter aceitado nosso convite, dizer que foi uma honra conversar com ele nesse bate-papo. É pela primeira vez, né, que a gente conversa, né, não é pessoalmente ainda, um dia vai ser. E o professor Rafael, hoje a gente tem a honra, né, de ter não só o Gustavo Vilar como professor lá do Provas de TI, mas o Rafael Barão, que foi citado. Provavelmente ele vai ser chamado aí oportunamente para falar um pouquinho também de como foi a história dele e de como que é a vida de um perito criminal federal. E fechar desejando boa sorte a todos, né? Continuem com a gente, continuem firme e forte na batalha, porque estudar sempre dá resultado, né? Como todos nós falamos aí quando a gente teve oportunidade nos nossos podcasts em que a gente foi entrevistado, né? Um abraço, até mais. Professor Walter, diga lá a sua mensagem. A mensagem final é agradecer aí ao nosso colega, né, Gustavo Vilar, o eterno perito, né? Pra quem não sabe, o cara também é black belt aí de jiu-jitsu, tem até a orelha detonada também. Um dia a gente vai trazer aqui o amor dele aí, o Rafael Barão, para dar também a nova perspectiva, né? Quero agradecer o cara porque ele é um cara humilde, né? Ele é um cara que motiva, né? Como eu falei, um bloco disso aí chegou a me motivar também. E eu só espero que ele consiga sobreviver a Belém, né? Consiga sobreviver a Belém, tá lá em Belém, e que tudo dê certo lá em Belém, porque Belém também é uma cidade que a gente tem que tomar cuidado, né? Do ponto de vista positivo, tá? Então fica aí nosso abraço pro Vilar e espero que dê tudo certo aí nessa nova fase da vida dele, que ele sai de João Pessoa e cai lá na terra lá do açaí. Do açaí, tá bom? Na terra do açaí. Beleza? Professor Vilar, seu tchau aí pra galera. Tchau, pessoal. Obrigado a todos aí pela confiança em escutar esse podcast. Fico muito feliz em ter participado
com o Luiz Cláudio, com o Walter Cunha e com o Davi Durange desse momento. E a gente vai se encontrando aí na TI Masters, no Prova de TI, no Itinerante. E se Deus quiser, e se você, principalmente você quiser, em breve é você que pode estar aqui também dando seu testemunho na missão de inspirar outras pessoas a seguir adiante. Amém. Maravilha, gente. Fechamos aí então com chave de ouro esse Provascast, nosso primeiro Provascast com 4 blocos aqui, realmente de muitas informações úteis para você. Vamos ficar aqui com um abraço especial para o professor Gustavo, dizer que todos vocês aí com certeza figuram como fonte de inspiração para essa nação concurseira, para todos nós aqui. Tá certo? Pessoal, um beijo no coração, até a próxima, tchau!